com vocês na semana passada, alterei a programação, né? O pessoal do Mining Hub me ajudou e trocou para hoje, e estou aqui animada, porque vocês estão todos aqui, mesmo rolando Copa do Mundo. Então, já estou feliz que vocês dedicaram a estar aqui. Eu queria saber de vocês, de que empresa que vocês são. Só me fala aí o nome e onde que vocês atuam, o cargo de vocês. Meu nome é Gilmar, sou analista de inovação sênior na Vale e sou da área de ecossistemas de inovação. E aí, meu nome é Flávio, trabalho na Anglo Gold Ashanti e sou da área de Digital Technology. Prazer, Flávio. Eu sou o Lucas Castro, eu estou na área de excelência operacional também na Anglo Gold. Prazer, pessoal. Oi, eu sou a Ana Carolina, eu trabalho na área de inovação na Inaex. Boa noite, eu sou o Marcos Lobato, trabalho no PMO da Samarco. PMO de projeto de inovação, não? PMO de Não, projeto. projetos de capital mesmo. Uhum. Boa noite, Daniela. Eu sou o Pedro, eu sou engenheiro de recursos hídricos, trabalho dividido entre engenharia de recursos hídricos e a inovação da DF+, engenharia. Boa noite, eu sou Carlos Lage, sou gerente de projetos da área de automação e atualmente estou prestando serviço na Anglo América. Boa noite, eu sou Samuel e trabalho na área comercial da Valorec. Laísa, sou engenheira de Minas e trabalho na operação de mina da Itaminas. Tá faltando pessoas se apresentarem? Boa noite, eu sou o Robson Lúcio, trabalho na Itaminas, supervisor de produção, na área de usina. Mais alguém, pessoal? Acho que o Carlos está tentando falar, né? Não, não tá. Thales não está se apresentando porque eu já conheço ele. Ele trabalha comigo aqui na Anglo, na área de inovação. Cláudio também é da Anglo, né, Cláudio? E agora tem que falar Anglo América, tem que falar nome e sobrenome, né? Porque a Anglo Gold também está aqui. Isso, boa noite, pessoal. Eu sou o Cláudio, trabalho na Anglo América e sou da área de automação, sou analista de controle e automação. Estamos todos apresentados? Acho que sim, né? Ô, gente, então vamos lá. A ideia aqui hoje é um bate-papo, tá? Eu detesto falar sozinha. Vou ficar chamando vocês toda hora. E peço que vocês me interrompam. Se eu não ver vocês levantarem a mãozinha, pode abrir o áudio mesmo, perguntar e me interromper, tá? Não tem esperar eu parar de falar, não, porque eu sou meio tagarela, então pode me interromper. Nós vamos falar hoje de escalabilidade de projetos de inovação. Então, sou a Dani, né? Sou a Daniele Biagio Oliveira. Eu entrei na Anglo América há 14 anos. Já atuei na área social, na área ambiental, inclusão da diversidade, licenciamento, e vim parar na inovação em 2022. Então, já tem um tempinho que eu cravei meu pé aqui, e daqui eu não estou saindo por nada nesse mundo. Eu gosto demais mesmo da inovação, porque me dá essa possibilidade de atuar em várias áreas diferentes, né? Uma pessoa que tem uma carreira horizontal, igual eu tive, né, de trabalhar em várias áreas, estar na inovação me permite fazer contato no social, no ambiental, na usina, na operação, na mina, no financeiro, nos suprimentos, no RH. Então, essa capilaridade que a inovação tem, eu acho que é uma das coisas que mais me interessa no setor. Queria que vocês colocassem aqui no chat para mim como é que vocês estão hoje. Número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6.
Deixa eu ver o chat, né? Eu estou projetando aqui, eu não consigo ver o chat. Espero que vocês gostem de Friends, porque hoje vai ter uma avalanche de memes aqui. Deixa eu... Ai, quero ver o chat. A minha preocupação era a galerinha do 6, mas eu tô vendo que tem uma galerinha no 6 aí. Vamos ver se a gente consegue acordar. O 3 não tem ninguém, menos mal. O 5 tá ok, então beleza. Eu quero só para saber como é que estava o clima. E eu queria entender de vocês o que vocês acham que é escalabilidade, né? Qual que é a expectativa de vocês hoje? Assim? Se quiser falar, pode falar. Se quiser escrever, pode escrever também. O que para vocês é escalabilidade, né? A aula hoje é para falar de projetos em escala. Eu acho que é o quanto aquilo Vocês não pode ficam crescer tímidos, não, rápido. que eu chamo pelo nome, hein? Tá. O que vocês acham que eu vou ensinar aqui hoje? Vocês vieram para essa aula esperando aprender o quê? Eu vou ir um pouquinho, talvez uma formalidade excessiva, mas em tese tem a ver com o fato que você consegue atender uma gama maior de clientes, pessoas, né? Ou seja, ter uma rentabilidade maior com um esforço não necessariamente maior, né? Mas claro que você tem que ter um mercado grande o suficiente também, né? Não adianta você ter uma coisa escalável se o seu mercado é pequeno, né? Então, pouco importa se ela consegue escalar. Entendi. Mais alguém? Então vamos lá, vamos conversando, vamos ver se no final a expectativa de vocês era essa ou se foi totalmente diferente do que vocês estavam esperando, tá? Então vamos ter uma programação assim, da gente pensar o que é inovação primeiro e falar um pouco da trajetória de um projeto de inovação, como que ele começa e depois que ele começou, como é que eu faço ele continuar, né? Para ele não dar errado, para ele não cair por terra. Então, primeiro, o que é inovação para vocês? Conceito mesmo. Você já deve ter tido uma aula sobre isso, não? O que vocês consideram que é inovação? Vou chamar pelo nome. Transformar ideias em soluções? Transformar ideias em soluções. É isso mesmo, né? Porque quando a gente fala em inovação, vocês estão vendo minha tela ou eu parei de projetar? Parou de projetar. Parou. Tá. Quando a gente fala inovação, tem muita gente que pensa assim, é uma ideia boa. De fato, para começar uma inovação tem que ter uma ideia, né? E a ideia é o começo, é a criatividade. Então, quando você tem uma ideia, é o comecinho da inovação, mas não basta ter uma ideia. Você precisa pôr ela em ação, né? Precisa ter um trabalho em cima disso. E quando você transforma uma ideia em alguma coisa concreta, você põe trabalho ali em cima, você tem uma invenção. Agora, a inovação, ela se caracteriza quando essa invenção ela tem algum resultado. Aí sim você tem inovação. Então, você teve uma ideia, colocou trabalho e deu resultado. Então, aí a gente chama de inovação, tá? Aqui na Anglo-American, a gente chama de inovação tudo que for novo para a Anglo-American e que traga resultado. Mas a Vale já faz. Mas a Anglo Gold já faz. Não interessa. Mas essa tecnologia existe desde 2001. Não interessa. Se a Anglo não faz, eu preciso testar internamente antes de começar a executar. Preciso fazer teste, preciso experimentar pequeno, customizar um pouco dessa tecnologia para mim é inovação, porque eu ainda não faço, tá? Tem um risco ali para a Anglo-América. Então, para a gente, se gera resultado e é novo para nós, é inovação, tá? A área de inovação da Anglo-América ela foi criada em 2019 ou 20, tá? E a gente começou a fazer parcerias, como a parceria do Mining Hub, por exemplo. E a gente tinha dentro do Mining Hub vários programas, então M-Start, M-Impact, M-Share, M aos montes, né? M-Spot.
E aí a gente começou a falar assim, nossa, tem um M-Start aqui, a gente pode levar desafio de segurança e de operação. Aí a inovação ia lá e conversava com um gerente que ela tinha mais abertura, com outro que ela tinha mais, um de segurança, um de operação, trazia um desafio e colocava no cronograma dentro do Mining Hub, no cronograma do Mining Hub, sabe? E aí a gente começou a perceber que não estava atacando os principais desafios da Anglo-América. A gente fazia provas de conceito boas, trabalhava projetos bons, mas não era o mais relevante. Então, a gente criou o nosso funil de inovação. O que é o nosso funil de inovação? Ele foi criado, acho que uns 2 anos depois que a área começou, tá? E tem um período de inscrição. As pessoas podem trazer tanto ideias, eu tenho uma ideia para resolver um problema, ou um problema. A gente é uma área tão legal que a gente aceita que as pessoas tragam problemas sem ter ideia do que fazer. Já testei de tudo, não sei mais o que fazer, preciso de uma ajuda de alguém externamente. Então, esse aqui é um recorte num funil de inovação, eu acho que de 23. A gente teve 108 inscrições. Aí a gente fez uma triagem inicial e tirou dali uns 20 projetos que não estavam entendendo bem o que era o conceito de inovação. Né? As pessoas vêm aqui com um projeto que é puramente engenharia, alguns projetos que têm outros canais internos da empresa para ser resolvidos. E dali, desses 88, a gente chamou uma banca técnica e tirou 20. Tem uma banca para temática segurança, uma banca para temática sustentabilidade, uma banca para temática operação. E aí a gente selecionou 20 projetos. Desses 20, a gente teve um outro crivo ainda mais técnico, alta liderança, e passaram 10. 2 foram para um parceiro e 8 foram para outro parceiro. E aí a gente vem desenvolvendo o funil de inovação, acho que desde 2022, e cada ano aprimorando ainda mais o funil de inovação e usando desses parceiros que a gente já tem, como o Mining Hub, mas direcionando os desafios que são realmente relevantes para a empresa, não procurando desafio porque saiu um cronograma do MSTAT, tem inscrição até tal data. Não, agora a gente tem um processo de priorização de desafio interno. A liderança participa e seleciona o que é mais relevante para a empresa, tá? Então, o funil ele funciona com um cronograma e ele chama funil justamente porque a ideia é essa mesmo, né? Entraram 100 inscrições, no final a gente fez 10 provas de conceito. Então, tem ali um período de inscrição, que normalmente demora um mês e meio, um período de imersão nesse desafio, depois o período de teste, né, que a gente chama de prototipação, e depois que a gente termina o protótipo, a gente tem um evento que chama Demo Day, que a gente mostra os resultados desse teste que foi feito. Só que depois do Demo Day, né, que a gente embalou esse projeto com laço de fita aí, como é que escala esse projeto? Como é que esse projeto vai para frente, né? Vou falando aqui, mostrando para vocês como que funciona, tá? Esse aqui é o do ano passado, as inscrições foram de março a abril, o workshop foi dia 28 de abril, aí a diretoria nossa validou em maio e a gente divulgou para as pessoas, né? Os finalistas vencedores foram vocês. A gente vai entrar em período de escolha de potencial parceiro, né? E aí a gente vai ficar até julho escolhendo parceiros. Aí a gente passa todo aquele período de imersão dentro dos programas do Mining Hub. E a gente seleciona os parceiros, às vezes startup, às vezes universidade, às vezes centro de pesquisa, tá? Aqui está startups, mas poderia ser qualquer parceiro. E a gente começa aí a prova de conceito em agosto até novembro, apresenta os resultados no tal do Demo Day, que eu falei com vocês, que é em fevereiro do outro ano, e acompanha se esse projeto escalou ou não. Aqui é um recorte que a gente estava mostrando a banca avaliadora super multidisciplinar aqui, só gerentes de várias áreas, tá? Gerente de TI, de inovação, de solução para barragens, processos da operação, suprimentos, integração e sustentabilidade, enfim, meio ambiente, TI, vários gerentes diferentes para poder ter uma banca multidisciplinar muito forte, que possa mesmo mostrar para a inovação o que é prioridade para a empresa. Esse foi o funil de 25, ele deu uma melhorada com relação àquele anterior que vocês tinham visto. A gente começou a criar temáticas. A gente percebeu que daquele balaio de 100 iniciativas, a gente tinha que categorizar aquilo, sabe? E a gente começou a criar temática. Sustentabilidade. A gente decidiu que no ano de 25 a prioridade da Anglo-América era aumentar a reutilização de água na planta. Para tecnologia e processos, a gente percebeu que uma das coisas que a gente precisava
era remover o teor de ferro no rejeito, aumentar a recuperação máxima da planta, produzir mais minério, né? Deixar perder menos minério. Aqui, inspeção de tubulações sem acesso, e a gente sempre tem uma disciplina que é ideias gerais, assim, que todas as pessoas podem vir trazer ideias. Você vê que eles são os campeões de inscrições, né? Eles vêm com ideias para RH, financeiro, jurídico, enfim, tudo. E no final das contas, em 25, a gente escolheu 5 projetos, acabou fazendo 7 POCs, né? Porque teve projeto que acabou de fazer mais de uma POC. Tudo escolhido pela banca também. Então, o funil ele veio se aprimorando, né? Primeiro ele era um balaio geral, todo mundo inscrevia, depois a gente criou categorias, e aí vocês vão ver que a gente tem evoluído. Vocês já sabem o que é prova de conceito, né? Vocês já aprenderam isso aqui. Quantas aulas vocês já tiveram? Umas, né? A gente já está mais para o final. Hã? Sim. Como? Algumas, Mas já está mais para o final, não é isso? Sim, Do Exato. programa? Tá. Eu imaginei mesmo. Então, vocês já sabem que prova de conceito é chamada de POC, né? Que é a abreviação de Proof of Concept. E uma prova de conceito que ela é bem executada, ela é uma prova de conceito que ela é desenhada. Você entende qual é o desafio, quais são os indicadores de sucesso dessa prova de conceito. Vamos supor que eu queira diminuir o teor de ferro no rejeito. Então, o desafio é, na hora que eu estou processando meu minério, muito minério está indo embora para o rejeito. Para mim, isso é produto, eu não quero que isso vá embora. Então, meu desafio é que eu não estou conseguindo recuperar tudo que eu precisava durante o processo. Qual vai ser o indicador? O indicador vai ser se eu criar algum processo aqui no meio, alguma maneira de diminuir 10% do ferro que está indo no rejeito. Então, o indicador é a redução de 10% do ferro no rejeito. Qual que é a hipótese? Aí embaixo 3, solução. Aí a gente vai procurar várias startups. Achei aqui uma tecnologia, não é startup, é uma universidade que está usando uma tecnologia Z para poder separar o ferro ali. Depois de todo o processo mineral, dá para recuperar bastante. Então, tecnologia Z aqui é a solução. Resultado, depois que aplica a tecnologia Z, vai ter esse processo novo que tem que ser criado para mineração e a gente vai reduzir o ferro, vai conseguir separar o ferro do rejeito e vai ter mais produto. E aí, todas essas outras caixinhas que está desenhada nesse canvas de planejamento aqui, o que a gente vai testar? Quais são as equipes que têm que participar? A TI da Anglo-América tem que estar envolvida desde o começo? Vai ter que homologar algum sistema no final, né? Quais são as entregas? Vou resumir a minha prova de conceito de 3 meses em quinzenas. Na primeira quinzena, eu quero ter um detalhamento desse rejeito e também do processo mineral. Na segunda quinzena, eu quero ter envio das amostras para o laboratório desse centro de pesquisa aí, que vai fazer 3 ou 4 tecnologias diferentes, com a tecnologia Z, 3 amostras de compostas, de mais tempo, menos tempo exposto à tecnologia Z, com mais velocidade, enfim. Vai fazer uma montagem de experimento, uma combinação de experimento. Na terceira e quarta quinzena, eu vou executar o experimento. Na quinta quinzena, eu espero ter os resultados com avaliação estatística. Estou inventando, tá, gente? Quais são os riscos? O risco dessa prova de conceito é o frete dessa amostra chegar lá em Curitiba, porque esse centro de pesquisa fica lá em Curitiba. Se atrasar em envio da amostra, a gente vai atrasar mais de mês a prova de conceito, e o orçamento da empresa é para esse ano, e a gente passa o outro ano. Enfim, quais são os riscos da prova de conceito? Quem que tem que estar envolvido desde o começo? Então, só porque é inovação não significa que a gente pode sair errando. O que a gente pode errar, que a gente fala que inovação é isso, uma coisa dá certo, uma coisa não dá certo, e é normal, tecnologia Z pode não ser suficiente para separar o ferro do rejeito. A gente pode testar e perceber que tecnologia Z não funciona. Isso faz parte do jogo da inovação. Faz parte de dar errado. O que não pode dar errado não deu certo porque eu não consegui fazer a amostra chegar lá na startup ou no centro de pesquisa. Não deu certo porque o pessoal não tinha equipamento adequado para fazer o teste com a tal tecnologia Z que eles falaram que ia usar. Então, assim, por falta de planejamento, não pode dar errado, né? Inovação exige trabalho, não é só ter uma ideia. Então, realmente tem que dedicar, tem que ter método, tem que testar direitinho, tá?
Os benefícios de fazer uma prova de conceito ao invés de contratar um projeto direto, vocês já sabem, né? Identificar qualquer possível problema, diminuir o risco mesmo. Faz um teste pequeno, a tecnologia funciona, vamos escalando com o tempo para ver se a gente consegue otimizar tudo e contratar para virar um projeto grande da empresa, né? A gente consegue identificar gargalos e antecipar a problemas, né? Já aconteceu várias vezes de, no meio da prova de conceito, a gente ter que mudar um pouco as coisas, porque está dando problema. Então, acompanhamento sistemático, né, quinzenal, semanal, algumas provas, às vezes a gente acompanha semanal, permite a gente mudar a rota, às vezes, no meio do caminho e fazer a coisa acontecer, tá? Evita desperdício de recurso, otimiza a gestão da equipe e melhora a facilidade de obter bons resultados, tá? Isso aqui, gente, tá uma imagem muito ruinzinha, mas isso aqui é um relatório de acompanhamento de sprint, que são essas reuniões de 15 em 15 dias, né? Então, a primeira sprint estava planejada entregar isso, isso e isso. Entregou essas 3 coisas ou não entregou essas 3 coisas, né? E aí vai colocando aqui, ó, uma porcentagem de cumprimento dessa prova de conceito, de atraso, né? Essa sprint cumpriu 100, essa aqui cumpriu um pouco, essa aqui está atrasada. E essa metodologia ágil de acompanhamento de sprint, né, mostra a gente quando é necessário mudar alguma coisa, o que a gente pode fazer, adiantar, antecipar ou trocar a rota se for preciso. E aí, a gente já falou de indicador, né? A gente precisa que os indicadores desse projeto tenham sido desenhados desde o começo. Uma vez desenhados desde o começo, esses indicadores precisam ser validados. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de ferro no rejeito. Então, o centro de pesquisa usou a tecnologia Z e realmente conseguiu reduzir 10% do minério que estava indo embora. Quanto que isso representa em toneladas de minério no final das contas? Quanto que isso representa em dinheiro? Então, quem vai validar esse indicador financeiro é a equipe financeira. Quem vai validar esse indicador de produção é a equipe de produção, né? Então, todo mundo tem que saber que a gente está rodando esse teste e que no final, quando a gente terminar, a gente vai querer traduzir esses resultados em indicador. Normalmente financeiro, mas nem sempre financeiro, né? Pode ser em tonelada de minério no final do dia, né? Pode ser indicador de segurança, pode ser qualquer indicador do tipo de projeto que ele seja, do tipo de projeto que você esteja desenvolvendo, né? E outra coisa que é muito importante que a gente aprendeu na caminhada mesmo, tá? A liderança dos projetos tem que estar envolvida. Muitas vezes eu abria um funil e vinha um engenheiro com uma ideia, um coordenador, e o gerente não estava nem sabendo. E aí eu ia apresentar para ele só lá no final. Ou ele participava da banca no início para selecionar, ou ele participava do Demo Day lá no final para conhecer os resultados. Então, agora a gente está tentando envolver liderança, melhorando o processo para que eles estejam desde o início envolvidos, tá? Quando um gerente quer, gente, as coisas acontecem melhor, sabe? Mais rápido, com mais facilidade. Então, para ter uma prova de conceito, eu estou falando de prova de conceito, mas entenda como projeto de uma maneira geral, né? Para ter um projeto de inovação de sucesso, a melhor coisa é ter um responsável forte, de preferência alinhadíssimo com a liderança dele, que esse projeto ele esteja alinhado com a estratégia da empresa, então tirar ferro do rejeito é totalmente alinhado com a estratégia da empresa, tá? Definir o escopo do projeto, eu quero tirar ferro do rejeito, mas eu estou dizendo que eu vou testar a tecnologia Z em tantas amostras, em tanto tempo, em tais condições, vai ser esse o banco de testes que eu vou fazer. Não estou testando a tecnologia Y, nem a A, nem a B, é só a Z que eu estou testando. Deixar isso bem definido. Tentar fechar esse budget, né, esse orçamento para executar essa prova de conceito e para a escala, se possível for. Tentar simplificar ao máximo as coisas no início dessa prova de conceito, né? Tentar definir métricas que mostram o sucesso dessa prova de conceito, acompanhar e validar os resultados. Uma vez que você tem esses indicadores, você precisa validá-los. Não basta você virar assim, eu vou economizar tanto e pelas minhas contas aqui isso vai dar tanto. Pelas suas contas não quer dizer nada. Se o financeiro não falar para você que não tiver o carimbo dele lá, todo mundo vai te perguntar como é que você fez essa conta, e ninguém vai acreditar muito no seu resultado, tá? E outra coisa que é importante é reconhecer o trabalho, né, de quem está envolvido aqui, porque
Eu faço uma brincadeira aqui, que meu sonho era que quem trabalhasse com a gente da inovação, né, as áreas que trazem os desafios e fazem as provas de conceito, é que eles conseguissem me responder em horário normal. Muitas vezes o pessoal está trabalhando fim de semana ou depois das 18 e não era para ser assim, né? Era para estar dentro da rotina, mas às vezes a rotina consome demais as pessoas e eles acabam encontrando tempo para trabalhar com inovação nesses horários. Então, é gente que está muito afim de fazer, sabe? Normalmente é gente que está muito afim de mudar, muito afim de encontrar uma solução diferente, e essas pessoas precisam muito ser reconhecidas. Eu vou dar para vocês alguns exemplos do que eu chamo de inovação na Anglo-American, tá? Olha isso aqui. A gerente de segurança estava tendo muito alerta de fadiga dos motoristas de madrugada. Vocês estão vendo essa fotinha aqui no canto, dos olhinhos fechando? Sim. Quando um olho fecha, o nosso sistema dá um alerta de que o cara está fadigado. Isso estava acontecendo demais de madrugada. O que essa pessoa teve a ideia? Ela falou assim: vamos criar uma rádio na madrugada voltada para esses caras. O que essa rádio faz? Essa rádio tem recados da família deles, né? Volta para casa, papai, fulano, eu tô te esperando. Músicas que são do jeito que eles gostam, né? Feito uma pesquisa para saber que tipo de música eles gostam, para colocar essas músicas, para deixar eles mais animados. Recados de segurança, recados da liderança. E aí, claro, tiveram várias outras medidas que foram desenvolvidas pela segurança também para minimizar a fadiga, né? Mas a fadiga no turno da madrugada reduziu muito significativamente em virtude desse projeto. O diferencial foi esse projeto, que manteve eles mais despertos, mais acordados. Aí você vai falar assim, mas tem inovação aí não? Tem. Essa pessoa olhou para uma ferramenta existente há séculos, que é a rádio, e transformou isso. Ela teve uma ideia tão simples, mas tão simples e tão genial, que foi personalizar um programa para esses motoristas, para esse público. Ela fez uma parceria com a rádio da cidade. Ele não usou IA, ele não usou IoT, ele não usou internet, ele não usou nada de super tecnológico. Essa pessoa teve uma ideia de personalizar. Ela olhou para a pessoa, sabe? Ela fez o centro do que é o design thinking, que é uma das metodologias de inovação. É olhar para a pessoa. A inovação é focada na pessoa. Quem está sofrendo fadiga? O motorista. Como que a gente pode deixar esse cara acordado? Conversando com ele, deixando a rádio interessante para ele, né? E teve muito resultado de fadiga de madrugada. Eu sei que para algumas mineradoras provavelmente não é considerado mineração, mas para a Anglo-American é algo novo que eu não fazia? Está gerando resultado? Tá. É algo novo que eu não fazia, está gerando resultado. Então, é inovação para a Anglo-American, tá? Sim. Não, mas tá bem interessante o caso aí, Daniela. É bem interessante. Acho que essa aplicação do Nudge aí para isso foi realmente bem interessante. Como se influenciar um comportamento de forma indireta. E assim, eu gosto de dar esse exemplo, porque eu chamo esse exemplo de a genialidade do simples, né? Sim. Porque a inovação pode ser, sim, um robô da NASA, gente, mas pode ser uma rádio personalizada, sabe? Pode ser uma super tecnologia, mas pode ser uma coisa muito simples, assim, uma ideia. Quem pensou nisso? Ninguém pensou nisso, gente. Quando ela pensou nisso, eu falei, que gênia! Que ideia maravilhosa! Ninguém pensava nisso, sabe? É uma maneira simples que todo mundo faz, é isso aqui, ó. Parar para cochilar, levar lanche leve, lavar o rosto, fazendo exercício, escutar música, conversar, mas conversar com quem? Cara, é motorista de madrugada, ele não pode pegar o telefone, né? Então, assim, achei genial. E isso vem de uma experiência, tá? O pai dela era radialista. Não foi à toa que ela teve essa ideia, porque eu jamais teria uma ideia dessa. E eu acho que quase ninguém da área de segurança lá, da equipe dela, pelo menos, teria uma ideia dessa. Ela teve a ideia porque ela tem histórico de vivência no rádio, né? Sim. Esse é um ponto que eu estava até conversando com os colegas hoje na empresa, essa é a questão de, às vezes, a gente não conhecer os talentos ou as influências que as pessoas têm dentro da empresa. Por coincidência, foi uma conversa hoje que eu tive sobre esse assunto. E essas influências, essas questões que tem, realmente trazem uns insights bem diferenciados. Pois é. Uma coisa super simples, mas da mesma forma que ela é simples, ela é genial.
Aí aqui tem um projeto de realidade aumentada que a gente estava, né? A gente conseguiu reproduzir ali alguns cenários da nossa operação e o cara faz um treinamento imersivo ali. E no meio do treinamento ele tem que tomar algumas decisões, sabe? Se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda. Aí tem lugares que ele não pode estar, ele tem que apontar os erros de segurança ali no ambiente, sabe? Então, assim, aí sim, nossa, tem uma super tecnologia, realidade aumentada. Sim, inovação pode ser isso também, né? Uma super tecnologia. E, claro, esse projeto foi um projeto caro, né? Porque para fazer realidade aumentada é uma coisa cara. A pessoa que estava em treinamento não precisava se expor ao risco, né? Ela podia aprender ali de dentro de uma sala. Dois outros projetos, um muito simples e o outro um pouco mais complexo, né? Esse aqui de não britáveis, né? É um problema de toda mineradora, né? Sempre passa alguma coisa na peneira aqui que não é minério, é um dente de escavadeira, é uma parte metálica de algum outro equipamento, passa no meio aí, rasga a correia e é um prejuízo danado, porque para trocar a correia tem que parar tudo, e aí para a operação, e é uma confusão danada. E esse aqui foi um projeto que era Video Analytics, né? A câmera conseguia identificar o que era não britável e a gente conseguia parar antes que houvesse algum prejuízo. Parar, tirava a peça e continuava operando, né? Não era assim tão automático, né? A gente não queria que a gente tivesse que entrar lá dentro para tirar a peça, enfim. Ainda tem muitas melhorias a serem feitas, mas tem esse projeto de vídeo, assim, que identificava, já era um começo, né? E esse aqui da direita, gente, reciclagem. O que tem de novo na reciclagem? Eu sou engenheiro ambiental, eu formei em 2009. O que tem de novo na reciclagem? Nada. Mas o que a gente estava fazendo? A gente estava destinando os nossos resíduos para aterro sanitário. Tem as cooperativas de reciclagem de 3 municípios em volta da nossa mina. E a gente mandando coisa para aterro. E as cooperativas, a gente chegou a conversar com elas, capacitou-as para que elas pudessem reciclar mais resíduos do que elas reciclavam. Inclusive, tinha uma das cooperativas que estava quase fechando, tá? E aí elas começaram a reciclar mais coisas que a gente gerava, a renda das cooperativas aumentou, e aqui, gente, esse case aqui, para indicador, para KPI de inovação, eu acho maravilhoso, porque eles colocam assim, 20 e tantas pessoas impactadas diretamente, são as pessoas que trabalham diretamente nas cooperativas. 50 e tantas pessoas indiretamente, acho que são as famílias das pessoas da cooperativa. Dessas pessoas, dessas 20 pessoas, sei lá, 13 são pessoas pretas, 15 são mulheres. E, sim, são indicadores de um universo social, de diversidade, de inclusão, que são muito relevantes. E aí, claro, eles também colocavam, a gente conseguiu aumentar de tantos por cento para tanto por cento a porcentagem de reciclagem de resíduos da Anglo-América, evitou mandar X toneladas de resíduo para o aterro, e nessa a gente economizou tanto no nosso contrato de destinação de resíduo, e as cooperativas aumentaram X% no faturamento delas. E sabe uma outra coisa genial que eles fizeram? A gente pegava resíduo como retro ou baixo. Nisso da gente raspar o chão, a gente mandava terra para o aterro. Só de mudar o processo com uma garra, a gente parou de mandar terra para o aterro. E só essa terra deu uma economia significativa. Então, assim, o que tem de inovação nisso aí? Inovação aqui tem processo. Eles construíram com essas cooperativas um plano de 100 dias para aumentar a capacidade deles de reciclar. A gente começou a olhar para os nossos resíduos de uma maneira diferente. Aqui foi uma inovação em processo. Reciclagem não é nova em lugar nenhum, mas foi uma inovação em processo. Olhar para o nosso processo, mudar o nosso processo, e foi uma inovação para a gente, tá? Uma outra coisa que está aqui, por mais que fique parecendo um celular, né? O nosso jurídico é um jurídico muito inovador, galera. Por mais que jurídicos pareçam ser super antiquados, caretas e, né, medievais, o jurídico da Anglo-América ele é super moderninho. Eles trabalharam num contrato visual. Eles diminuíram mais de 3 mil palavras dos contratos, transformaram o juridiquês num português, né? Assim, deram acessibilidade aos contratos. Então, os contratos hoje de funcionários, os contratos para startups e para a comunidade, né, em compra de terra e propriedade, são os contratos visuais. Você vê que ele tem umas imagenzinhas, eles são super resumidos e
são fáceis de entender. Quantos contratos a gente assina hoje sem saber o que a gente está assinando, né? Ah, que super tecnologia que tem aqui. Nenhuma, gente. Isso é uma revisão de um processo. É uma inovação em processo interno de área de suporte mesmo. Eu considero esse exemplo muito legal porque, mais uma vez, não é uma tecnologia da NASA, mas o quanto que isso não melhorou a vida das pessoas, né? Bom, mas aí vamos lá. Eu fiz a POC, né? Fiz a POC, que eu costumo fazer depois de fazer a POC. Eu vou ter que compartilhar com áudio aqui. Eu estava falando para vocês que reconhecimento ele pode ser variável, né? Para algumas pessoas, reconhecimento no trabalho é ser promovido, é ter um aumento. Para algumas pessoas, o reconhecimento é ser citado, é ser parabenizado, é tirar uma foto com a presidente, sabe? Que reconhece um trabalho dela, que dá um aperto de mão, parabéns, é um troféu. Para as pessoas, cada um se motiva por uma coisa, né? Não é nem motivado, mas é reconhecido. Cada um se sente reconhecido de uma maneira. E o Demo Day, que é o nosso evento de final do funil de inovação, ele foi feito para mostrar o valor dos projetos que foram desenvolvidos. Então, muito na tentativa de dar protagonismo nessas pessoas, né? Inovação é um valor da Anglo-América. Então, a gente quer mostrar quem está trabalhando com inovação, quem está na frente, quem está tentando se desenvolver e melhorar a empresa. E para essas pessoas, faz muita diferença falar do seu projeto ali em 5 minutos e tirar uma foto com a presidente no final, sabe? Esse aqui é um videozinho do nosso Demo Day. Esse já tem uns 2 anos. Esse é um evento super importante. Quando a gente une pessoas em colaboração, pensando com a gente consegue feitos brilhantes e muito alinhados ao que a gente precisa para atingir os nossos objetivos estratégicos como empresa. É sempre um momento muito especial porque é quando a gente consegue reconhecer esses trabalhos de equipes e startups que tiveram por meses dedicando seu tempo, energia, projetos, entregar os resultados. Trago as suas ideias, tire essas ideias que vem ali na mente, que tem possibilidades de trazer ganhos para o negócio, contribuir na inovação, né? Está sendo uma experiência bastante legal, assim, participar desse tipo de eventos que potencializam a inovação, né, e que trazem, né, esses projetos de inovação à tona. Baita prazer fazer parte desse evento, ter trazido um pouco de alegria para quem está em casa, para quem estava aqui no evento, me prestigiando e prestigiando tantos projetos inovadores que certamente vão fazer toda a diferença no mercado de inovação. Imagino que vocês devem ter os eventos de vocês de inovação internamente na empresa também, né? Mas e agora, minha gente? Fiz uma POC, coloquei indicador, planejei, escrutinei tudo que podia ser e que podia não ser, né? Acabei a POC, fui para o Demo Day, passei um laço de fita, confirmei todos os indicadores com o financeiro, com a área de produção, mostrei tudo lá, tirei minha foto com a Ana Sanches, que é a minha CEO, ganhei um troféuzinho para levar para casa, para pôr na minha sala lá no trabalho. Acabou a POC. E aí? Como é que esse projeto vai para frente? O que é escalabilidade para vocês? Acho que a gente já falou um pouquinho disso, né? Vou passar aqui. O que acontece? Existe uma escalazinha de maturidade, mas normalmente, simplificando, é mais ou menos esse gráfico aqui, né? Primeiro a gente faz um testezinho pequeno, ali 2, 3 meses, e a gente põe menos dinheiro. A gente simplifica ao máximo, assume algumas premissas e testa. No laboratório da universidade ou da startup, em um ambiente muito controlado, né? A gente chama de prova de conceito. Vamos supor que eu tirei 60% do ferro que saiu no rejeito ali. Falei, rapaz, esse negócio, a tecnologia Z é boa mesmo, vou testar isso, quero testar isso no ambiente real agora. Não dentro de um laboratório onde está tudo controladinho. Deixa eu testar isso
um piloto lá na planta. A Anglo tem uma planta piloto. Deixa eu testar lá na planta piloto para ver quanto que é que vai dar. Ah, não, agora eu fui da planta piloto e eu consegui, não é 60 mais de redução, é 35. Não, beleza. Se eu chegar na realidade com 10%, não dá vale a pena. Então vamos escalar esse negócio. Então vamos fazer o rollout, vamos construir uma planta industrial, tamanho normal mesmo, para eu chegar lá, entre 35% e 10%. Não é possível que eu não vou chegar em 10%. Eu garanto que eu chego em 10%, eu cheguei em 35% na piloto. Bora. Então, esse é o caminho, né? Primeiro eu testo pequenininho em um ambiente controlado. Depois eu posso testar em um ambiente real, um ambiente piloto, um ambiente de maior relevância. E depois eu escalo, né? Tem gente que faz 2, 3 pilotos antes de chegar na escala. Tem projeto que é simples, que ele vai dar prova de conceito direto para a escala, que ele não precisa testar mais, né? Não precisa de mais testes, já se provou ali, não tem mais risco. E isso, vocês conhecem essa escalinha de TRL? Vocês já ouviram falar em outras aulas? Sim. Já, né? Então, resumidamente, depende do tanto que esse projeto, essa iniciativa precisa de avançar na escala de maturidade. Se eu tenho um projeto ali na escala 6, 7, eu testo uma vez, já é a escala depois, né? Se eu tenho um projeto bem mais difícil, mais imaturo ali, tecnologia mais emergente ali, nascendo numa universidade, vou começar por aqui, com uma prova de conceito, depois eu posso fazer um protótipo maior, um pilotinho, para depois escalar, né? Mas por que isso aqui é importante? Porque você tem que planejar isso dentro da sua empresa. Como é que é seu orçamento? Como é que é a área de inovação? Como é que o projeto caminha dentro da sua empresa? Qual que é o caminho do projeto? Bom, eu sempre tive dinheiro para fazer prova de conceito. Acabou a prova de conceito, eu ia para o Demodê, embalava em laço de fita, entregava para a área. Falei, pronto, ó, nós testamos, funciona. Agora você põe aí no seu orçamento para continuar o projeto. Alguns casos deu certo. Os casos de menor complexidade, com menor risco. Os casos que era POC direto para a escala, sabe? Um sistema que media, que acompanha os indicadores de recursos hídricos. Ou sistema de gestão de treinamentos do RH. Que mais? Projetos em escala aqui. Bom, vários outros que são mais simples, que tem menos risco para o negócio, a área pegava, orçava, e outra coisa, mais simples e com orçamento menor. A área pegava, orçava, desenvolvia e escalava. E que eu percebi? Todo ano vão entrando novos projetos no portfólio da inovação. Em 22 a gente fez 10 projetos, em 23 a gente fez 14, em 24 a gente fez 5, em 25 a gente fez 5, e esse ano talvez a gente faça uns 10 de novo. Talvez. E aí, a maioria desses projetos, olha o tanto que essa barra ficava grande, né? Eu estou aqui, um retrato de algum momento do ano, a maior parte do ano, essa barra é a maior barra que tem. O projeto vem, ele faz uma imersão no desafio, depois ele faz uma POC, depois ele faz um piloto, ou não, ou ele pula direto para cá. Mas quando eu termino uma POC, todo mundo cai nessa caixa aqui, ó, em análise para escalabilidade. Esse projeto vai para frente ou não vai? O que a gente vai fazer com esse projeto? Tem dinheiro para ele? Quem tem dinheiro para ele? Quanto que ele custa? Ele se paga? Aí a gente virou e falou assim, e agora? O que nós vamos fazer com esse tanto de coisa aqui no portfólio que não é simples, não é baixo orçamento, mas que tem potencial e não consegue ir para frente? Tiveram áreas que orçaram projetos para o próximo ano, chegou no primeiro trimestre, aconteceu uma urgência. O dinheiro que vai para a urgência é qual? O dinheiro do negócio que não é para agora, que é inovação, que é para o futuro. Não, agora eu preciso resolver isso aqui, deixa eu pegar o dinheiro da inovação para resolver essa urgência. Então, o que a gente queria fazer? A gente queria tirar os testes de um lugar e levar ele para a operação. Então, a gente criou o que a gente chama de funil de escalabilidade. Então, a gente já tinha um funil para trazer ideias e desafios. A gente pensou assim, como que eu vou levar esses projetos que foram testados para a escala? Como é que eu faço? Funil de escalabilidade. Peguei a ideia. Pus o trabalho. É agora, eu quero transformar esse resultado. Funil de escalabilidade. Quem já fez um teste, pode ser com a área de inovação ou sozinho, com startup, com universidade, centro de pesquisa, que seja. Inscreve aqui, tem um período de inscrição, igualzinho o outro funil. Depois vai ter um workshop de priorização, vai ter uma banca que vai avaliar. A gente vai validar na diretoria, vamos anunciar os finalistas. O que eu fazia depois que eu anunciava os finalistas?
O que eu prometia no funil de escalabilidade é a construção de um business case. Eu ajudava essas pessoas a falar assim, ó, seu projeto vai custar tanto, eles pagam em tanto tempo. Vale a pena ou não vale a pena investir nisso aqui? E aí eu apresentava junto com a pessoa para o gerente dela, para que esse gerente colocasse no ciclo orçamentário para o próximo ano, né? Falei, agora eu arrasei, esse trem vai dar certo demais, vai funcionar, porque só vai inscrever quem quer pra caramba, né? Quem tá afim. E aí só vai à frente colocar para frente com uma validação da diretoria e uma banca avaliadora. Então, assim, vai dar certo, não tem por que dar errado. Aí tem aqui um business case que eu fiz com um one-pager dele, quanto que ele custava, qual era o tempo que ele se pagava, o que ele economizava. E falei, bora colocar um dinheiro da cesta de itens especiais nesse negócio. O que é a cesta de itens especiais na Anglo-América? É uma cesta do financeiro que fica o dinheiro lá. Porque quando eu falei para a pessoa só colocar no orçamento dela do próximo ano, esse dinheiro foi comido, igual esse exemplo que eu citei agora. Surgiu uma urgência, comeu o orçamento. Eu falei, não, vamos ter que melhorar o funil de escalabilidade. Vamos colocar uma cesta de itens especiais. As pessoas vão buscar esse dinheiro num lugar e ficam os projetos não orçados da Anglo-América. Então, tudo aquilo que não foi orçado, mas que tem uma cesta de emergência. Então, o funil vai concorrer lá, nessa cesta. Aí, agora que a gente fez os business cases, mostrou que vale a pena. Se não vale a pena, não vai para frente, né, gente? Mas se a gente mostrar que vale a pena, a pessoa pode ir lá buscar o dinheiro na cesta de itens especiais. Falei, agora vai. Agora nós vamos escalar projeto a rodo. Vai ser bom demais, vai dar certo. Só que não deu. Os gerentes não foram buscar o dinheiro, mesmo com os business cases na mão. Eles não foram. Eu falei, vamos embora, tá com business case, a gente vai entrar com vocês na agenda e tal. Eles não foram. Eu falei, vou ouvir. O que esse pessoal... O que está acontecendo, né? Por que eles não estão indo na cesta de itens especiais buscar? Aí eu selecionei alguns stakeholders prioritários, assim, da área de inovação, que já tinham esses business cases prontos, né? E fui entender por que eles não estavam indo, né, adiante com os projetos, buscar o dinheiro na cesta de itens especiais, se os business cases estavam prontos ali, né? E aí mostrou que, assim, o problema foi bem escolhido, a solução era boa, teve consistência do piloto e um apoio bom da área de inovação, teve recurso da área. Eu não sabia se eles estavam inseguros quanto à abertura da diretoria, tiveram dificuldades com priorizar a demanda da inovação com o tempo deles, e eles tinham pouca esperança de aprovação junto à diretoria. A gente percebeu que tem um alto risco de não continuar os projetos. Né? A gente falou assim, será que a gente cria um fundo de inovação, então, separado da cesta de itens especiais? Porque a cesta de itens especiais, se quebrar um caminhão, se quebrar uma pá de uma escavadeira, é lá que eles vão buscar dinheiro. Então, de uma certa maneira, essa cesta de itens especiais, ela ainda tem uma competição dentro dela. E ainda vão ter coisas urgentes lá. O dinheiro da inovação não estava separado, né? E a gente pensou como que a gente pode melhorar isso, né? Porque, como diria a sábia Mafalda aqui, o urgente nunca deixa tempo para as coisas importantes. A inovação é o importante, mas ela não é urgente. O urgente passa na frente, quebrou uma escavadeira, quebrou um caminhão, teve que parar a operação porque passou um não britava, rasgou correr. O urgente passa na frente, a operação não pode parar. O importante é para frente. Né? E eu sempre lembro dessa tirinha da Mafalda, e eu sempre trago essa tirinha quando eu vou falar de inovação para as pessoas. O urgente não pode competir com o importante. A inovação não pode competir com o urgente. E aí o que eu percebi na Anglo-América? Eu tinha direito aqui, eu tinha dinheiro aqui da inovação para a prova de conceito, para o rollout, quando já ia da prova de conceito direto para o rollout, a área mesmo tinha esse dinheiro, né? Planejava esse dinheiro, mas quando eu precisava de mais teste, eu, de inovação, não tinha esse dinheiro e nem a área tinha esse dinheiro. Falei, onde que esse dinheiro vai aparecer? Esse dinheiro ele tem que ter um certo apetite ao risco, né? Porque pode não dar certo, eu estou indo para mais teste, né? E aí, o que eu fiz? Um funil de escalabilidade versão 2. Tá lá a cesta de itens especiais, de novo, mas eu também comecei a acompanhar o ciclo orçamentário. Então, teve gerente que falou assim, vou colocar isso no meu ciclo orçamentário. Custa 400 mil para o ano que vem, vou colocar os 400 mil. Aí eu fui de julho a dezembro, fazendo follow-ups com esses gerentes, com todos esses projetos que passaram no funil de escalabilidade,
E aí, segue no seu orçamento? Ai, não consegui orçar, meu diretor mandou tirar. Ai, não consegui, porque teve gerente que falou assim, tá aqui, tá no meu orçamento. Aí alguém falou assim, olha, o BP financeiro me falou que você perdeu essa verba. Aí o gerente falou assim, não estou sabendo, para mim ainda consta no meu orçamento. Então, teve sim alguns gerentes que conseguiram manter o dinheiro para o próximo ano, mas não foi a maioria. Mas eu pensava que agora ia. Mas aí só que foi, mas foi mais ou menos. Não foi 100%, sabe? Teve gerente que conseguiu. Mas isso depende muito da área, assim. Se é uma área que tem muito dinheiro, colocar 400 mil para o próximo ano para fazer mais um teste de inovação não é um problema. Mas se é uma área que tem orçamento de 1 milhão, né? 400 mil é muita coisa para ela orçar para o próximo ano. E aí, como é que ela passa um orçamento de um ano de 1 milhão para o outro ano de 1 milhão e 400? Ah, nunca pode aumentar o budget de um ano para o outro, a não ser a inflação. Vocês sabem como é essas coisas de orçamento dentro de empresa, né? Então, algumas áreas conseguiram orçar, mas nem todas. Não foi justo o processo, né? Porque quem tem mais dinheiro consegue orçar porque representa menos do orçamento. O que a gente pensou agora? Um funil de inovação versão 3.0. Não existe mais funil de inovação e funil de escalabilidade. É tudo ao mesmo tempo. A gente está aqui estudando por cada pontilhado desse aqui é um portal de aprovação, tá? Nós estamos criando um GT de inovação, um grupo de trabalho feito só por alta liderança, gerentes e gerentes executivos, não tem diretores, tá? E no primeiro momento a gente está aqui identificando problemas e oportunidades. A inovação dá uma escarafunchada nos desafios da empresa, mas uma escarafunchada boa. E aí eu descobri que ferro no rejeito segue sendo um problema da empresa milênios. Então, ferro no rejeito vai ser uma das temáticas desse ano de novo. E aí, quem fez a tecnologia Z lá atrás, mas não conseguiu orçar para o próximo ano, pode voltar aqui e falar, tem a tecnologia Z, já testei, custa tanto e o benefício é tanto. E nós vamos procurar dinheiro para essa pessoa. Nós vamos na cesta de itens especiais, que é o lugar onde compete dinheiro de emergência também, mas nós estamos pedindo para separar uma porcentagem da cesta de itens especiais para inovação. Esse dinheiro tem que estar separado. Se ele não tiver separado, gente, ele vai concorrer com uma escavadeira que quebrou, com a rebimboca da parafuseta que quebrou e que... Alguém levantou a mão? Levantou, mas abaixou? Então tá. Oi, Dani. Pode falar. Que eu, assim, queria contribuir também. Aqui a gente esbarra muito na burocracia. Eu mesmo tenho dificuldade de levar uma ideia, de expor e às vezes receber um não, como eu já recebi várias vezes, né? Por agora mesmo. A gente está com a dificuldade de atender 5 frentes de serviço. Aí eu propus para a gente implantar as câmeras PTZ. Uma câmera PTZ custa em média aí 2.800. Aí, só que ninguém compra a ideia, ou põe dificuldade, eu tenho dificuldade de homologação de TI, então acaba que desanima a gente que, entendeu? Aí acaba esquecendo, não indo para frente esses projetos, justamente por falta de investimento, igual você está dizendo, às vezes compra uma, precisa fazer teste, não tem mais, então a gente sofre muito isso aqui. Mas, assim, os ganhos, né? A gente tirar uma pessoa de risco, atender as 5 frentes de trabalho ao mesmo tempo com as câmeras, a tomada de decisão, ganhos financeiros, como redução de contratos de veículos, né? Menos pessoas circulando nas frentes. Então, tem vários ganhos. Mesmo falando, a pessoa, legal, mas meio que não abraça a ideia e você acaba desanimando. E por falta de investimento. Eu te entendo, porque a gente criou o funil justamente por isso, porque recurso não é infinito, né? E chegava muita ideia muito boa para a gente, mas a gente não sabia se a gente estava atacando o que era prioritário, sabe? A empresa não vai investir em tudo, ela não vai inovar em tudo, mas principalmente a gente falando aqui de mineração, né, gente? Que é um setor mais tradicional e que preza pela consistência da produção ali, né? E eu sei que segurança é valor em todas as empresas, né? E
E muitos projetos de segurança, às vezes, são aprovados assim, ó, tipo, não, vamos fazer, tira do risco, tira a pessoa do risco. O que eu posso te dar de conselho, assim? Bruna, você é da Anglo também? Metais básicos, onça puma. Assim, eu não sei se na sua empresa tem um formato desse que você pode levar as ideias, mas se não tiver, eu acho que você precisa desenhar esse desenhadinho, sabe? Fazer um projetinho, tipo um slidezinho daquele, um business case, assim, ó. Um slidezinho desse que você consiga colocar o problema, a solução, o tamanho do impacto em números, sabe? E o tanto que você consegue de benefício com essa câmera, quanto que ele custa, quanto que você recupera. Tentar fazer uma continha básica, mesmo que seja, assim, preliminar, para que você consiga ter um gerente querendo. Porque quando um aí. gerente quer, a coisa acontece. Exatamente. Por exemplo, 2 meses de aluguel de um veículo, já paga o investimento. Depois eu vou te chamar no PV, tu me manda uns prints aí. Eu gostei, eu dei um zoom aqui, mas eu não consegui. Mas eu acho que vocês têm esse material, mas pode me chamar sim, tá? Eu já vi, assim, muitas barreiras para projetos escalarem e, incrivelmente, ano passado eu tive a experiência de um gerente executivo me pedir uma coisa. Não entrou no funil, mas ele ia pagar. Vamos fazer acontecer. Beleza, procurei, achei uma startup sensacional para ele, que é muito boa, vai atender ele do jeito que ele queria, tá já na área de... O pessoal da segurança amou a solução, estão expandindo o negócio para muito mais aplicativos e funcionalidades do que o que ele tinha pensado inicialmente. Está lá no processo de homologação da TI, que a gente conhece que é lento e demorado, mas aqui está acontecendo porque tem muito gerente querendo. Tem muito gerente querendo. O de segurança está empolgadíssimo, o de manutenção está empolgado, assim, é um ganha-ganha para tanta gente que eles estão em cima da TI para fazer o trem acontecer, sabe? É diferente da área de inovação ficar cobrando a TI. Ah, e aí, como é que tá o processo daquele projeto lá? Então, inovação, você está na fila. É diferente quando o cara quer para a área dele, sabe? Quando o gerente fala assim, não, cadê? Como é que tá? Né, acelerando ali o processo. Obviamente, a gente tem os processos de cybersecurity, né, e tudo mais, mas quando um gerente quer, gente, as coisas acontecem mais facilmente. Aí acabou caindo naquela questão que você falou. Eu acabei adquirindo uma câmera para eu fazer o teste e vender a ideia. Você comprou você, CPF? Positivo. Nossa, isso aí... Vixe, aí é ruim, porque, né, você que fez o investimento do seu bolso mesmo. Aí é complexo. Você realmente quer fazer a coisa acontecer, né? Espero que dê certo. Exatamente, porque a gente vai precisar futuramente de mais 4 pessoas, entendeu? Então eu consigo reduzir contratação, coloco um operador na sala, ele consegue atender as 5 frentes simultaneamente, tomar a decisão, eu reduzo o custo, tiro o colaborador de exposição do risco, então tem vários ganhos e mais tecnologia. É isso que me mata às vezes na inovação, sabe? A gente ter quem quer muito, né? Assim, eu falo que depois que você é picado pelo bichinho da inovação, você não consegue, não sei, esse negócio parece uma cachaça, né? A gente gosta desse trem de inovação e não consegue muito se livrar, né? As pessoas que trabalham com a gente inscrevendo projetos no funil, elas voltam todo ano. É impressionante as figurinhas carimbadas, assim, que já tem. E eu quero mais figurinhas carimbadas, né? Mas quem já veio uma vez continua vindo, continua querendo. E aquilo que eu falei de tentar fazer fora do horário, assim, do horário que der, eles querem fazer acontecer. Igual você que quer muito e comprou a câmera do próprio bolso, né? Tomara que dê certo. Aqui, como eu estava dizendo, aqui a gente estava escarafunchando os problemas da empresa, né? Fazendo uma imersão e definindo o que ia ser de temática. Então, ferro no rejeito, economia de diesel, recirculação de água, algumas temáticas repetidas das anteriores, umas novas. E aí aqui, ó, nessa primeira barra, as pessoas já inscreveram no funil de inovação o que elas querem,
E aí vai ter o workshop, que é a primeira vez que o GT vai aprovar, vai acontecer sexta-feira agora, aqui na Anglo-América. Um grupo de 20 gerentes vai aprovar entre 17 iniciativas o que é prioridade com o meu orçamento. Então, dessas 17 iniciativas, é provável que saiam umas 6 para testes novos e talvez umas 4 para continuidade de antigos, tá? E aí talvez a gente feche o portfólio com 10 trabalhos em andamento, mas provavelmente 4 são projetos antigos que estão voltando no funil. Então, não tem mais funil de escalabilidade, não. O funil agora é para tudo. Entra iniciativa nova e entra iniciativa que quer seguir os próximos passos, que já começou, mas não conseguiu alavancar. Aí agora, depois que a gente aprova no workshop, que vai ser na próxima sexta, a gente vai ver quem que é o melhor parceiro para cada desafio. É uma startup X, Y, é a universidade lá. E aí a gente vai apresentar para esse GT novamente a oportunidade de parceria, qual é a tecnologia que eles estão mostrando, qual o orçamento que eles estão pedindo. Esse GT vai aprovar novamente. Aí nós vamos fazer a prova de conceito. 3, 4 meses. A gente volta para mostrar essa prova de conceito para esse GT novamente. Perceba que antes o gerente ele entrava aqui e só lá no Demo Day no final. Agora o gerente está aqui na definição de quem vai seguir. 3 meses depois ele vai saber quem é que vai fazer o desenvolvimento da tecnologia para o desafio dele. E 3 meses depois ele fica sabendo o resultado que deu do teste. Então, de 3 em 3 meses, eu estou informando esse cara o que está acontecendo. Eu diminuí o meu tempo de comunicação, que antes era de quase 1 ano, né? Era de 10 meses. Ele via na entrada do funil e ele via no final do funil. Aí aqui, quando a gente terminar a prova de conceito, vão ter projetos como esse da água, por exemplo, que eu disse para vocês, que já foi testado ano passado e ele quer uma continuidade esse ano. Eu já testei uma tecnologia X, Y, eu entendi que Y é melhor, mas eu preciso aprofundar os testes com Y, variar a concentração, tempo, blá, blá, blá. E aí eu vou testar de novo o Y. Então é um teste maior, talvez em ambiente mais relevante, talvez não, mas ele entra já nessa barreira aqui. O ferro do rejeito, o cara que testou a tecnologia Z, vai entrar aqui de novo, vai entrar nesse portal aqui. Já testei, já sei que funciona, eu preciso testar em um ambiente mais relevante. Então, daqui para lá, a gente vai pegar esse dinheiro de inovação separado na cesta de itens especiais. Daqui antes, enquanto a gente está fazendo prova de conceito, o dinheiro é da equipe de inovação. Acabou a prova de conceito, o dinheiro é da cesta de itens especiais, é como se fosse um fundo de inovação ali dentro. E na escala, quando acabar o risco, realmente a área precisa orçar, porque ela já vai estar entendendo o valor, né, desse projeto. Uma coisa importante, que esse é o modelo que a gente desenhou na Anglo American, tá? Eu conheço mineradoras que, enquanto houver risco, enquanto houver teste, melhoria de teste, o orçamento é todo da área de inovação, todo. A gente não tem esse orçamento tão grande na área de inovação que a gente consegue bancar, são alguns testes ao longo do ano. Então, a cesta de itens especiais com o dinheiro separado foi uma ideia para a gente, né, elencar ali de novo em um grupo, um workshop, quais são as iniciativas que devem avançar e pegar esse dinheiro já ali com o aval da diretoria e envolve também as pessoas mais prontamente no processo de decisão, tá? Essa é a nossa expectativa. A gente refez o processo esse ano e a gente espera que melhore, né? Então, torçam, cruzem os dedos aí, porque eu já fiz versão 1.1, versão 2 e agora estou na versão 3 do funil. Versão 2 já melhorou bastante da versão inicial, né? E agora eu acho que a gente ainda vai melhorar ainda mais. Mas aí, né, estou mostrando para vocês aqui um pouco de processos, de como tentar escalar, mas o que vocês acham que pode dar errado num projeto de inovação? Alguma ideia? Eu acho que alguma vez que a tecnologia ela não foi totalmente testada, havia um investimento e acabar não acontecendo o previsto, né? Então ali já uma POC mal feita, por exemplo, já traria aí um prejuízo para a empresa. E até complementando, né, é um risco até certo nível mitigável, né? Que se você vai validando a coisa a cada passo, você consegue progressivamente mitigar esses riscos, né? A ideia de toda essa trajetória de um projeto de inovação é mitigar esse risco, o da tecnologia não dar certo, que é parte do jogo.
Posso ter feito uma prova de conceito ali pequenininha, deu muito certo. Fui para um ambiente maior, mais relevante, pode ter dado errado, não vou seguir. Mas o que pode acontecer se eu testei de novo, diminuí o risco, vi que vale a pena, vou implantar. O que vocês acham que pode dar errado? A incorporação ainda no dia a dia ainda pode dar errado ainda, na rotina. Pode. O nível de prioridade também, investimento, talvez ali você fica num... A gente teve uma aula que ficou quase 2 anos parada a startup, a ideia, depois que ela foi acionada. Então tem esse risco de demorar um pouco para provar. E o que você acha que isso causa na startup? 2 anos esperando. Dá uma desanimada, né? Ou quebra, né? Startup não tem Exatamente. capital de giro para esperar uma indústria 2 anos resolver se vai implementar ou não, né? Especificamente no nosso mercado de mineração também, a gente não controla o preço dos minérios, né? Então sempre dá para só vir um ciclo de baixa e parar tudo. Então, gente, eu não sei qual era a expectativa de vocês de eu falar de uma aula sobre escalabilidade. Eu fico pensando que se eu estivesse fazendo um curso e alguém falasse aula de escalabilidade, alguém vai me dar a receitinha para a coisa dar certo, né? Não. Eu vim mostrar para vocês tudo que pode dar errado para vocês não errarem como eu, tá bom? Porque, assim, já passei por poucas e boas, então, tudo que a gente puder minimizar, né, de erro, seria relevante, assim. Todos os aprendizados que eu tive, eu vou compartilhar com vocês, para que vocês, toda vez que estiverem desenvolvendo um projeto de inovação, pensem nisso, tá? E aí, eu não sei se vocês fazem intervalo, como é que é? São 8h15 já, que na volta eu queria dividir vocês em salas para fazer um exercício. Vocês fazem intervalo? Não, geralmente é direto. Vai direto? Mas ninguém tá precisando fazer um xixi, nada? Eu tô Tudo bem, precisando. pode abrir. Eu posso ir organizando aqui, Dani? Pode ficar à vontade. Aí, galera, quem quiser ir também, eu vou organizando as Não, salas pelo aqui. menos 5 minutos para um xixi, tá bom? Fechou. Aí eu volto, a gente se divide aqui. Tá. Eu vou ir dividindo aqui, viu, pessoal? Quando vocês voltarem, provavelmente já vai estar dividido. Não, mas eu preciso explicar antes de dividir. Quer que eu explique Tá, não, agora? Pode ser, que aí eu vou dividindo aqui. Qualquer coisa, se tiver algum problema, eu já arrumo. Então tá. Tem 5 exemplos aqui, mas só que o B e o C é praticamente um só, tá? Então vamos lá. Projeto A. A gente teve 5 anos de POC, mais pós-POC, testes em campo, testes não sei aonde, testes não sei aonde, e o indicador é que a gente ia ganhar mais de 5 milhões ao ano com esse projeto. Ele custava 1 milhão por ano e a gente ganha mais de 5 milhões ao ano. Facinho de fazer a conta, né? Quem que orçou esse projeto? Foi o gerente de inovação. O gerente de inovação ficou doido. Deu a louca no gerente, né? Ele falou assim, gente, mas pelo amor de Deus, nós vamos ganhar 5 milhões gastando um, tem que ir lá, esse projeto tem que acontecer. Ele não quis esperar o engenheiro, o gerente de processos ir lá defender. Ele falou, velho, esse é um golaço da inovação, vamos. Aí ele foi lá, defendeu, conseguiu o dinheiro para implementar o projeto todo. Quem implementou? O dinheiro caiu na conta da inovação, né? Na hora de implementar o projeto, quem que estava contratando? Projeto elétrico, projeto de infraestrutura, gestão de projeto. Eu, Dani, especialista de inovação, estava contratando projeto elétrico, especialista de infraestrutura, à distância, né? Porque eu fico em BH, o projeto é lá em Conceição. A hora que terminou de implementar tudo, que operou 3 meses, a startup faliu. Beleza? Projeto B. 1 ano de POC. Aí, sobre descarbonização, desenvolveram um sisteminha lá que conseguia medir o quanto que a gente emitia com o transporte. Aí, para o próximo ano, o gerente da área mesmo orçou, era barato, tá? Aí aconteceu que quiseram acrescentar no outro funil de inovação uma medição um pouco a mais do que eles já faziam de descarbonização, então resolveram selecionar a mesma startup para adicionar dentro do mesmo sistema. Então, teve 1 ano de POC, depois mais 6 meses para outra solução, integraram as 2 soluções no mesmo sistema. A área implementou, rodou 1 ano, os donos da startup eram os 2 irmãos, eles brigaram
e desfizeram o negócio. Projeto D. 1 ano de POC, com indicadores de segurança muito relevantes, assim, era um aplicativo de registrar, antes de qualquer trabalho, as coisas que você tinha que checar de segurança. Então, você vai entrar numa área confinada, o que você tinha que ter de EPI, se você tinha autorização, se seu treinamento estava em dia. Então, aquilo ficou super legal. E aí o gerente da área orçou também, implementou, só que aí ninguém usou. Os engenheiros de segurança tiveram essa ideia maravilhosa, todo mundo gostou, a área de segurança amou, mas quem tinha que usar? Quem que era o usuário do aplicativo? Eram as pessoas da operação, não colou, não quiseram, não gostou, foi descontinuado o projeto. Projeto 1 ano de POC, o indicador é 107 milhões ao ano de retorno financeiro. Eu preciso de 1 milhão para investir, para poder fazer mais testes, tá? Não é para escalar esse 1 milhão, é para fazer mais testes. E pelo que eu já fiz, eu acho que eu consigo 107 milhões por ano. Só que eu preciso de 1 milhão. E o orçamento desse diretor, ele é muito pequeno. E aí, ele falou assim, não, meu orçamento é 1,5 milhão. Como que eu justifico que ano que vem vai ser 2,5 milhões? Eu nem sei se isso vai dar certo. O diretor cortou, não passou esse orçamento para o próximo ano. E agora a gente está com esses dedinhos cruzados com... Então, 2025 aqui, porque foi ano passado que eu fiz esse material. Mas esse projeto ele vai entrar no funil de inovação de novo agora, como se fosse uma tentativa de próximos passos, tá bom? A ideia é separar vocês em salas para que alguns fiquem com o projeto A, outros com B e C, outros com D e outros com E. Então, seriam 4 grupos. Queria que você pensasse em estratégias, né? Tipo assim, como que a gente reverte essa situação? Entenda seu problema, pense em tudo que pode dar errado, pense em quem pode ser seu apoio dentro da sua empresa ou fora, pense em como isso se linka à estratégia da empresa e pense em que maneira que você vai contar essa história para a sua liderança, para o seu CEO, para você tentar reverter a situação. Então, cada um tem um pouquinho mais de detalhes, ó. Você é da equipe de inovação, monte um material para a diretoria sobre esse projeto. A gente vai informar que a startup faliu. O que você vai fazer? O que você vai falar para a empresa agora? O que você vai contar para ela? Você tem aqui algum histórico. O B e C também é um case para a diretoria para esse projeto. Qual que é o aprendizado? O que você vai falar para a empresa? Você, agora no case D, é da equipe de segurança. Qual que é o aprendizado que você teve nesse projeto que o pessoal não usou o app? Também é para falar para a diretoria, para dar um retorno do investimento que foi feito, né? E no case E, você é da inovação. Como que você faz para não perder esse orçamento? Porque você tem uma oportunidade boa na mão, tá? Então, vocês vão estar separados em grupos. Vamos dar 5 minutinhos para ir ao banheiro, beber uma água. Vocês vão estar separados em grupos. Agora são 8h20. A gente volta 8h25. E vocês ficam aí uns 20 minutos, 25 minutos discutindo e depois a gente fecha, tá bom? Eu vou passar nas salas também para poder depois. Isso, Dani, depois se você puder mandar uns prints dos cases, até pra gente. A Giovana já tem, vai colocar tá. em cada sala, tá bom? Vou só ao banheiro rapidinho, já volto e vou entrando nas salas para ajudar vocês. Boa. Fechou. 5 minutinhos eu volto. Pessoal, vou ir dividindo aqui. Aí, da última vez que a gente fez isso, deu um probleminha que 2 pessoas ficaram de fora das salas, mas aí eu já reorganizo, beleza? Então, caso você fique de fora, eu já vou realocar.
Ô, Giovana, você tá aí? Tô sim, pode falar. A minha internet caiu aqui. Você consegue voltar pra sala lá? Fazendo favor? Claro. Deu aí? Ainda não foi, não. Ela tá falando aqui que tá ligando. Não apareceu aí, não? Não, pra mim não. Tô na mesma sala ainda. Ó, tentei aqui de novo. Agora foi. Dani, deixa eu te falar, eu não tô conseguindo mandar o PDF lá no chat. Deixa eu ver se eu. Tô tentando aqui, mas não tá dando. Eu pensei que iria dar, viu? Você quer me colocar lá? Pelo menos nesse chat aqui eu consigo colocar. Que estranho, cara. Pra mim não tá aparecendo. Eu vou te colocar em uma das salas, eu entro junto e a gente vê como vai ficar. Eu vou te colocar no Case A. Você sai da sala, você sai de tudo, né? É uma Eu vou para confusão esse qual sala? negócio. Tem um ingressar sala aqui em cima, B, Isso. B e C, né? Tá. Isso.
É uma POC de 5 anos e no final das contas a startup faliu. Aí o que a gente tem de histórico aí, né? Sobre o projeto em si, o conteúdo do projeto é muito pouco, né? Giovana, você não consegue mandar mensagem para todo mundo, não consegue? Consigo, acho que eu consigo sim. Tá. O que que eu pensei? Da gente, são 8h30, né? Aham. Da gente chamar eles 8h45 de volta para cá, para eles falarem o que eles pensaram. Fechou. Você manda uma Perfeito. mensagem para eles que 8h45 a gente vai obeduzir eles para a sala principal de novo? Claro. Vamos até testar agora. 20h45. Temos. Vixe. Aí vamos ver se alguém dá um ok. Mas eu recebo de todo mundo. Eu pedi pra eles darem um ok aqui. Arrasou. Eu tô achando que na sala principal é um chat, não é igual o Zoom, não. É, eu vou entrando só pra mandar essa mensagem rapidão. Tá bom. Aí mandei lá pro pessoal. Beleza, você acha que eu vou entrando lá na sala para ver a discussão?
Uai, pode, deixa eu ver se eu consigo te colocar como organizadora, que aí você mesma consegue sair no. Entrar e sair, né? É, porque pra te tirar da sala e colocar, eu tenho que vir pra principal pra te tirar de uma e colocar em outra. E eu tô saindo da reunião e voltando, você viu, né? Pois é. O Teams não é muito inteligente pra isso, não, né? Não. Me confirma seu e-mail, por favor. Não deu pra ver aqui no Teams. Daniele, com 2 L's e E, Aham. ponto Vieira, @angloamerican.com. É, não tá dando. Não? Eu vou indo com você. Tá bom. Vamos na A primeiro. Fechou. Case A, salvando.
Eu caí na A de novo, por isso que eu voltei. Ó, deixa eu... Mas Acho que aqui eu tô tá certa. B. Ingressar na sala, case B, C. Aí eu caí na A e voltei. Que estranho. Será que foi porque eu saí daqui? Nossa, Agora é D, né? Isso, esse processo demora um pouquinho de trocar de sala. Uhum. Mas vamos indo.
Porque a gente vai passar um pouquinho do tempo. Tem problema, Ju? Ah, eu acho que não, um pouquinho a mais, pouquinho a menos. Teve Tá. aula que foi 1h20, então tá tranquilo. Como é que é? Teve uma aula que foi aí 1h20, teve umas que foram 2h20. 2h20, né? Não, tá tudo certo. Então tá. O pessoal tá bem engajado, eles estão rendendo bastante as discussões no final das aulas. Não, e as discussões que eles estão tendo no grupo parece que estão sendo boas também. Sim, sim. Né? Então, tô com Não dó de tá. interromper, assim. Pois é, na primeira aula a gente teve também uma dinâmica parecida. Aí a galera volta toda meio falando assim, aí depois que veio falando, oh, foi mal. Dá dó mesmo. Porque se deixasse essas discussões aí, iam até. Isso aí não tem fim, não. A gente tem que estabelecer um tempo, porque senão nunca vai ser suficiente, assim. Tanto que eu tô Pois é. trabalhando nesses cases até hoje, né? Então. Mas aqui, daqui 2 minutinhos, quando for 20h50, vamos puxar, tá bom? Fechou, pode deixar. Aí tô abduzindo eles. Ah, não acabou! Devidamente abduzidos. Sim, né? É uma atividade de melhoria contínua. Perdão? Não, acho que ele continua falando do grupo anterior. Tava só fechando o tema com o grupo. É isso aí. E aí, pessoal? Não foi suficiente, eu sei disso. Nunca Claro é. que não. Eu tô trabalhando nesses cases há anos, quiçá vocês com 20 minutos. Quem quer começar falando, né? Eu projeto aqui, vocês vão falando. Vamos começar na ordem mesmo do case A? Pode ser. O que vocês discutiram? Fala para nós. Eu concordando, o projeto nem é meu, né? O que o grupo A conversou, pessoal? Bom, primeiro, gente, vamos ajudando, tá? Primeiro, nós pensando do que pode ser o nosso problema aqui, né? A primeira coisa que a gente vê é que a gente teve como nosso problema a dependência do fornecedor, né? A gente utilizou um único fornecedor, tivemos um contrato que foi interrompido, né? Nós perdemos ali a nossa tecnologia de inovação. E aí, com essa interrupção, parou os nossos projetos, né? Isso acaba também prejudicando a área de inovação, que era a área de implantação, que não avaliou o risco que a startup poderia falir no meio do caminho. Então, isso, como a gente tem esse indicador de mais 5 milhões, né, ao ano de faturamento com essa nova tecnologia, acabou colocando em risco esse retorno do investimento. Isso? Mais alguma consideração que nós anotamos?
Vamos lá. Tem as respostas mais objetivas, né, do problema, digamos assim. Né? A ideia é que, assim, dado esse ROI, desde que a gente consiga encontrar uma outra startup que consiga fornecer uma tecnologia suficientemente adequada para substituir, né? Mesmo dado o custo fundado, já continua fazendo sentido, dado que o indicador continua sendo real do que pode ser alcançado, né? O que pode dar errado, então, é que exista uma incompatibilidade dos projetos que já foram elaborados com a tecnologia de uma eventual nova startup, né? E a gente pode receber um apoio da engenharia e da TI para mitigar isso, né? Para fazer qualquer compatibilização e novas integrações com a nova tecnologia. Vão precisar de um apoio da diretoria para conseguir uma validação dessa eventual nova abordagem, e seria muito interessante ter um apoio do jurídico também na elaboração de um contrato que talvez nos resguarde melhor nos termos de propriedade intelectual, talvez até mais especificamente para um caso de falência como esse. Um apoio do financeiro na atualização do ROI, né? Passou muito tempo, talvez possa ter mudado esse indicador, merece uma atualização, e do PMO para propor um novo cronograma para o projeto e talvez até uma metodologia revisada com algumas lições aprendidas aí do acontecido, para garantir que a gente minimize aí possíveis riscos como os que aconteceram no passado. Né? E isso linka com a estratégia da empresa, porque o indicador continua aí, né? Continua indicando que a gente tem um espaço para redução de custos para aumento de produtividade que cobre várias vezes tudo que já foi perdido, digamos assim, por causa dessa falência. Isso. E mesmo que com o projeto, né, sendo interrompido por conta da falência da startup, o cronograma ele vai estar atrasado, né? Mas ainda assim tem a infraestrutura que já foi instalada, a implantação que foi iniciada, que todas as integrações que já foram realizadas, elas podem ser readequadas e ainda assim validadas para que seja positivo o retorno desse projeto. Sim. Vou fazer algumas considerações que não tem, óbvio, todas as informações aqui, né? O que eu acho que vocês não atentaram é isso aqui, galera. 5 anos de POC mais pós-POC. Para eu conseguir aprovar 3 milhões para investir na implantação depois. Quando eu fui implantar, ele conseguiu operar só por 3 meses, porque ele já veio quebrando. Ele esperou 5 anos para escalar um projeto com a gente. E olha que eu fui muito bacana, né? Eu, mineradora aqui, coloquei ele na vitrine, vendi ele para outra mineradora que também contratou com eles, que demorou menos do que eu, mas que também teve POC, e foi contratar e demorou. Quando ele falou comigo, Dani, da inovação, que ele ia fechar as portas, eu vendi ele para vários investidores anjo. Eu fui bater na porta de investidor e falei assim, ó, investe nesse cara aqui, porque eu preciso da solução dele. A solução dele me dá 5 milhões por ano, eu preciso. Só que a Anglo American não investe em startups, não tem essa área de CVC, de construir tecnologia. Outro ponto. A empresa dele é única. A tecnologia que ele tem, não tem outra no mercado. Minto, ele tem 2 concorrentes, um no Canadá e um na Austrália. Tanto que o CEO da startup que faliu está agora trabalhando com a empresa do Canadá. E importar essa tecnologia da Austrália ou do Canadá fica muito caro, acaba com o nosso indicador, não vale a pena. Então, a tecnologia esfarelou nas nossas mãos ali, os 5 milhões esfarelaram nas nossas mãos, foram embora. O que eu aprendi aqui? Eu não tenho